Imagine só, plantar seu quintal uma única vez e colher ano após ano, sem aquele trabalho pesado de começar tudo de novo a cada estação. Parece bom demais para ser verdade? Não é, porque hoje eu vou te mostrar 9 plantas perenes incríveis que continuam produzindo temporada após temporada, com quase nenhum esforço. Se você sempre sonhou com uma horta que economiza seu tempo, reduz seus gastos e mantém sua família abastecida com comida fresca e nutritiva, este é o vídeo que você estava esperando. E acredite, o número 1 desta lista é tão único que muita gente ainda nem sabe que ele existe por aí. Bem-vindo de volta ao canal. Se você acabou de chegar, eu ajudo pessoas como você a cultivar de forma mais inteligente, sem sofrer mais por isso. Aqui, a jardinagem fica mais simples para que você tenha colheitas maiores com menos esforço. Aí tudo isso aproveitando cada etapa do caminho. Se você gosta da ideia de transformar seu quintal em um verdadeiro paraíso de alimento, então está no lugar certo. Antes de começarmos nossa contagem das plantas perenes, aproveite um instante para se inscrever no canal e ativar o sino. Assim, você não perde nenhuma dica capaz de transformar seu jardim em um espaço produtivo, bonito e fácil de cuidar. Agora vamos direto para a lista, começando pela posição número 9. Na posição número 9 está o ruibarbo, uma planta perene forte e generosa que continua entregando colheitas ano após ano. E por que tanta gente se encanta com o ruibarbo? Porque, depois de bem estabelecido, ele pode permanecer produtivo por mais de 10 anos, oferecendo aqueles talos grossos e vistosos a cada início de estação. É uma das primeiras culturas a despertar no jardim, o que significa comida fresca, quando boa parte da horta ainda está retomando o ritmo. E tem mais um detalhe que conquista qualquer pessoa que gosta de praticidade. Depois do primeiro ano, o ruibarbo exige muito pouca manutenção. Agora vamos ao básico do plantio. O ruibarbo se desenvolve melhor em solo fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Ele gosta de sol pleno, embora também consiga crescer em meia sombra. Na hora de plantar, deixe bastante espaço entre uma muda e outra, cerca de 90 centímetros, porque essa planta se abre bastante conforme amadurece. E vale lembrar, o ruibarbo é um investimento para muitos anos. Depois que você coloca essa planta na terra, ela continua retribuindo por muito tempo. Cuidar do ruibarbo é simples demais. Regue durante os períodos mais secos e, no outono, cubra a base com matéria orgânica para proteger a planta nos meses frios. Evite colher no primeiro ano, porque ela precisa criar força e se firmar bem. Depois disso, a recompensa costuma ser tão grande que muitas vezes sobra mais talo do que você imaginava. Na hora da colheita, nunca se esqueça de um ponto importante. Somente os talos são próprios para consumo. As folhas contêm ácido oxálico e não devem ser ingeridas. Já os talos são excelentes para tortas, geleias, caldas e até preparos salgados. E quanto mais você colhe, mais a planta tende a produzir ao longo da temporada. Então me diga uma coisa, o ruibarbo mereceria um espaço no seu quintal aí em Minas Gerais ou no seu sítio no interior de São Paulo? Escreva nos comentários. Porque eu quero muito saber quantas pessoas estão animadas para testar essa potência perene. Na posição número 8, vem os topinambos, também conhecidos por muita gente como alcachofra de Jerusalém. Essa é uma das plantas perenes mais subestimadas que você pode cultivar e, depois que começar, vai entender exatamente o motivo. O que torna essa cultura tão especial é a resistência impressionante que ela tem. Esses tubérculos conseguem produzir bem, até em solo fraco, suportam seca e, ainda assim, entregam colheitas fartas ano após ano. Na prática, depois que entram no seu quintal, voltam a brotar a cada estação sem falhar. E aqui vai uma curiosidade que deixa tudo ainda mais interessante. Eles são parentes do girassol. Isso significa que crescem bastante, embelezam o espaço e, ao mesmo tempo, produzem alimento escondido debaixo da terra.
Plantar topinambo é extremamente fácil. Basta colocar os tubérculos diretamente no solo, numa profundidade de mais ou menos 10 centímetros, deixando um bom espaço entre eles. Gostam de sol pleno e se saem melhor em terra solta e bem drenada, mas a verdade é que não são exigentes. Essas plantas podem ficar bem altas, formando até uma barreira natural contra o vento se você plantar nas bordas do terreno, como muita gente faz em chácaras no Paraná ou em hortas maiores no interior de Goiás. Quanto aos cuidados, sinceramente, elas quase se viram sozinhas. Regue apenas quando o tempo estiver muito seco, porque fora isso, são daquelas plantas que praticamente se mantêm sem esforço. O maior desafio, na verdade, pode ser controlar a expansão, porque depois que pegam força, se espalham com vigor. Não é à toa que alguns cultivadores dizem que essa é a planta perene que continua dando, às vezes até mais do que o esperado. Quando chegar a época da colheita, no fim da estação, espere o tempo esfriar bem antes de cavar. É nessa fase que o sabor fica mais adocicado e levemente amendoado. Você pode assar como batata, amassar ou até fatiar cru para colocar na salada e trazer uma crocância deliciosa. E a melhor parte é esta: qualquer tubérculo que ficar na terra vai rebrotar no ano seguinte, criando uma fonte de alimento sem necessidade de replantar tudo de novo. Agora eu quero saber de você. Plantaria topinambo mesmo sabendo que ele pode tomar conta de um cantinho do jardim? Deixe sua resposta nos comentários, porque estou curioso para ver quem aí toparia essa aventura. Na posição número 7, temos a cebolinha. Uma das ervas perenes mais fáceis de cultivar e também uma das mais recompensadoras para quem gosta de praticidade. E por que a cebolinha merece esse lugar na lista? Porque, uma vez plantada, ela volta todos os anos e garante uma colheita constante de folhas frescas, com aquele sabor suave que lembra cebola. Além de ficar maravilhosa em saladas, sopas e pratos com ovos, ela também floresce de forma muito bonita, atraindo abelhas e outros polinizadores para o jardim. Isso significa que a cebolinha não serve apenas para a sua cozinha. Ela também ajuda a melhorar o desempenho de toda a horta. No plantio, ela prefere sol pleno, mas também tolera meia sombra sem grandes problemas. Gosta de solo rico e bem drenado, e o ideal é deixar um espaço de cerca de 20 centímetros entre as mudas. Se você não tem muito terreno, não se preocupe, porque a cebolinha vai muito bem em vasos e jardineiras, sendo perfeita para varandas de apartamento em Belo Horizonte, cozinhas com janela ensolarada no Rio de Janeiro ou pequenos quintais no Nordeste. O cuidado é extremamente simples. Mantenha a terra levemente úmida e faça cortes regulares para estimular brotações novas. Quando as flores aparecerem, você pode retirar para evitar que a planta espalhe sementes demais, ou pode deixar, caso queira atrair mais insetos benéficos. De um jeito ou de outro, sempre haverá folhas novas ao seu alcance, e colher é ainda mais fácil. Basta cortar com uma tesoura a alguns centímetros do solo, e ela volta a crescer ao longo de toda a estação. Dá para usar fresca na hora, congelar para depois ou secar, e guardar como tempero caseiro para o ano inteiro. Agora me conta, você deixaria a cebolinha direto no canteiro ou preferiria cultivar em vaso bem ao lado da cozinha para pegar rapidinho no dia a dia? Escreva nos comentários, porque eu quero muito saber como você usaria essa erva tão versátil. Na posição número 6, entra uma perene de personalidade forte, ardida e resistente como poucas, o raiz forte. Essa raiz é famosa pelo sabor intenso, mas o que muita gente que cultiva em casa ainda não percebeu é como ela pode ser fácil de manter. Você planta uma vez e ela continua voltando ano após ano, ficando mais espalhada e mais vigorosa conforme o tempo passa. É o tipo de cultura que combina perfeitamente com a ideia de plantar e deixar seguir seu caminho. No plantio, o raiz forte gosta de sol pleno e de terra solta, leve e bem drenada. Normalmente ele é cultivado a partir de pedaços de raiz.
E basta colocar essas partes na terra em leve inclinação, a poucos centímetros de profundidade, com um bom espaço entre uma e outra. Depois que se firma, torna-se uma planta extremamente difícil de perder. Os cuidados são mínimos. Regue nos períodos de seca prolongada, e no restante do tempo, ele praticamente se vira sozinho. Na verdade, o maior desafio talvez seja controlar seu avanço, porque ele pode se espalhar com força quando encontra boas condições. Uma dica excelente é reservar um canteiro só para ele, ou até usar um vaso grande. Assim fica muito mais fácil manter o crescimento sob controle. Quando chega o momento da colheita, geralmente no fim da estação, você pode cavar e retirar aquelas raízes grossas e picantes. Elas ficam ótimas frescas em molho caseiro, raladas em conservas ou usadas para dar mais força a pratos do dia a dia. E há ainda uma vantagem que conquista qualquer pessoa que pensa no longo prazo. Qualquer pedacinho de raiz deixado no solo pode rebrotar depois, o que significa que a colheita seguinte já começa praticamente garantida. Agora eu quero saber de você. Colocaria o raiz forte no seu quintal, mesmo sabendo que precisaria acompanhar de perto a forma como ele se espalha? Deixe sua resposta nos comentários, porque essa é uma perene que combina potência com persistência de um jeito impressionante. Na posição número 5 aparece um verdadeiro clássico da horta, o aspargo. Se existe uma planta perene que todo cultivador mais dedicado deveria considerar seriamente, é essa. E o motivo é simples. Depois de estabelecidas, as coroas de aspargo podem produzir durante 15 a 20 anos. Isso significa quase 2 décadas de brotos macios e saborosos saindo de um único plantio. É verdade que ele exige paciência no primeiro momento, mas a recompensa ao longo do tempo é difícil de comparar com qualquer outra cultura. No plantio, o aspargo prefere sol pleno e solo bem drenado. O ideal é começar com coroas já formadas, em vez de sementes, porque assim o desenvolvimento acontece mais rápido. Abra uma vala larga e com boa profundidade. Acomode as coroas no fundo e cubra com uma camada inicial de terra. À medida que os brotos forem crescendo, vá completando até nivelar a superfície. Também é importante deixar um bom espaço entre as plantas, porque elas se expandem com os anos. O cuidado com o aspargo é simples, mas precisa de constância. Mantenha o canteiro limpo, faça regas em períodos secos e adicione composto orgânico ou adubação natural no começo de cada ciclo para manter a planta vigorosa. O mais importante é resistir à vontade de colher cedo demais. No primeiro ano, o ideal é deixar a planta criar força. No segundo ou terceiro, aí sim você começa a receber colheitas generosas toda vez que a estação recomeça. Na hora de colher, basta retirar os brotos quando estiverem no ponto, tenros e bem formados. E há um detalhe que faz o aspargo ser ainda mais especial. Ele é uma das primeiras colheitas a surgir, justamente quando quase nada mais na horta está pronto. Em muitos quintais do interior de Santa Catarina ou em chácaras no sul de Minas, isso faz uma diferença enorme. Então me diga, você reservaria um canteiro definitivo para o aspargo, sabendo que ele pode alimentar sua casa pelos próximos 20 anos? Escreva nos comentários, porque eu quero saber quantas pessoas estão prontas para fazer esse investimento de longo prazo. Na posição número 4 está uma folha perene que muita gente ainda ignora, mas que, depois de experimentar, sente que não quer mais ficar sem: a azedinha. Essa planta traz um sabor vivo, fresco e levemente cítrico, capaz de transformar sopas, molhos, saladas e até bebidas batidas em algo muito mais interessante. Diferente das folhas anuais que exigem replantio constante, a azedinha volta a brotar a cada novo ciclo e oferece uma colheita contínua ao longo da temporada. O plantio é bastante direto. Ela gosta de sol, mas também tolera meia sombra, o que dá bastante liberdade para encaixá-la em diferentes cantos do quintal. Em solo bem drenado e enriquecido com matéria orgânica, ela se desenvolve muito bem.
Deixe um bom espaçamento entre as mudas e depois que se estabelecer, a planta tende a permanecer produtiva por anos. Os cuidados também são leves. Basta manter alguma umidade nos períodos de calor intenso e cortar as hastes florais quando começarem a surgir, porque isso ajuda a prolongar a produção das folhas. É uma planta resistente, firme e raramente incomodada por pragas ou doenças. Na colheita, o processo é simples. Retire as folhas externas quando estiverem bem formadas e a planta continuará emitindo brotações novas. Você pode usar as folhas frescas para dar um toque ácido e agradável, ou cozinhar em preparos cremosos, nos quais esse sabor se destaca ainda mais. Em hortas caseiras no interior da Bahia, ou em jardins domésticos perto de Campinas, ela pode se tornar uma surpresa deliciosa e constante. Agora eu quero saber uma coisa. Você provaria a azedinha primeiro numa salada fresca ou preferiria transformá-la numa sopa leve e refrescante? E conte nos comentários porque eu adoraria saber como você aproveitaria essa folha perene tão pouco valorizada. Na posição número 3 temos uma planta perene impressionante e saborosa, a alcachofra, uma cultura que não apenas coloca alimento na sua mesa, mas também transforma o jardim em um verdadeiro espetáculo visual. E por que a alcachofra chama tanta atenção? Primeiro porque ela é linda de um jeito difícil de ignorar, com hastes altas, folhas de tom prateado e botões grandes, elegantes e esculturais, que também podem ser consumidos. Depois que você planta, uma única alcachofra pode continuar produzindo por 5 anos ou até mais, entregando colheitas generosas e, ao mesmo tempo, um visual que parece de jardim ornamental. No plantio, ela gosta de sol pleno e de solo rico, fértil e bem drenado. É importante deixar um bom espaço entre as mudas, porque essa planta cresce bastante e precisa de área para se abrir com força. Em regiões mais amenas, como áreas serranas do sul do Brasil, muita gente prefere começar o cultivo em ambiente protegido e só transplantar quando o clima estiver mais firme. Já em regiões mais quentes, como várias partes de São Paulo e de Minas Gerais, ela pode ir direto para Mélòs à terra com um ótimo resultado. Cuidar da alcachofra significa manter regas constantes, principalmente nas fases mais secas, e renovar a fertilidade do solo com composto orgânico ao longo do ano. A partir do segundo ciclo, ela começa a emitir vários botões florais e, com o manejo certo, pode render dezenas de alcachofras em uma única temporada. Na hora da colheita, o ideal é cortar os botões enquanto ainda estão fechados e compactos. É porque é nesse estágio que ficam mais macios e saborosos. Se você deixar abrir, vai ganhar flores roxas enormes e deslumbrantes, que ainda atraem polinizadores para o seu espaço. Mas, se colher antes, terá aquelas alcachofras clássicas perfeitas para cozinhar no vapor, assar ou rechear em receitas especiais. Agora eu quero saber de você. Você plantaria alcachofra pensando mais na colheita ou deixaria algumas florescerem só para encher seu quintal de beleza? Escreva nos comentários porque eu estou curioso para descobrir como você aproveitaria essa planta perene que une produção e encanto no mesmo canteiro. Na posição número 2 estão os mirtilos, um arbusto frutífero perene que entrega colheitas doces e nutritivas ano após ano. E os mirtilos não chamam atenção só pelo sabor. Eles também são valorizados por serem extremamente benéficos para a saúde, cheios de antioxidantes, vitaminas e fibras. Depois que a planta se estabelece de verdade, um único arbusto pode produzir por muitos anos. E, com os cuidados certos, você passa a colher tigela após tigela de frutas a cada temporada. No plantio, alguns detalhes fazem toda a diferença. O mirtilo se desenvolve melhor em solo ácido, então muitas vezes é preciso corrigir a terra com materiais que ajudem a manter esse equilíbrio. Ele gosta de sol pleno, embora também consiga produzir em meia sombra, e precisa de um bom espaçamento entre as plantas para crescer com força. Outro ponto importante é cultivar pelo menos 2 variedades diferentes,
porque isso melhora a polinização e costuma resultar em frutos maiores e mais doces. Nos cuidados, o mirtilo pede regularidade. E ele precisa de regas constantes, especialmente na fase em que os frutos estão se formando, e responde muito bem a uma cobertura generosa de casca de pinos ou matéria orgânica, que ajuda a conservar a umidade e a reduzir o avanço das ervas espontâneas. A poda também é essencial, principalmente no fim do inverno, quando você remove galhos antigos para abrir espaço para brotações novas e manter a planta produtiva por muito mais tempo. E a hora da colheita é, sem dúvida, uma das partes mais gostosas desse cultivo. Quando os frutos ficam de um azul profundo e se soltam com facilidade na mão, é sinal de que estão prontos. Dá para comer na hora, congelar para usar depois em vitaminas ou transformar em geleias e tortas caseiras. E tem um detalhe que deixa tudo ainda melhor. Conforme os arbustos amadurecem, a produção costuma aumentar a cada novo ano. Agora eu quero saber de você. Plantaria mirtilos mais para comer fresquinhos no pé ou para encher o congelador e aproveitar o ano inteiro? Me conta nos comentários, porque eu vou adorar saber como você usaria esse queridinho da horta frutífera. E finalmente chegamos à posição número 1, com uma das plantas perenes mais curiosas e fascinantes que você pode colocar no seu quintal: a cebola andante, conhecida por muita gente como cebola egípcia. E o que faz essa cebola ser tão diferente das outras? Ao contrário das cebolas comuns, ela praticamente se replanta sozinha na parte de cima das hastes. Em vez de formar apenas o bulbo tradicional debaixo da terra, ela cria pequenos bulbinhos no topo. E quando esses bulbinhos ficam mais pesados, a haste se curva até encostar no solo, e onde eles criam raiz e começam um novo ciclo. É como se a planta fosse caminhando pelo canteiro, estação após estação, expandindo seu espaço de forma natural e quase mágica. Plantar a cebola andante é muito simples. Basta começar com alguns bulbos, colocá-los em solo bem drenado, com bom espaçamento e garantir bastante sol. Depois que pegam força, elas se multiplicam sozinhas e vão se espalhando com facilidade, oferecendo uma colheita contínua sem exigir replantio frequente. Nos cuidados, essa é uma daquelas plantas que quase não dão trabalho. Ela suporta frio, precisa de pouca água e costuma resistir muito bem a pragas e doenças. Depois que entra no solo, volta ano após ano ainda mais forte. E a colheita também é extremamente versátil. Você pode cortar as folhas verdes para usar na cozinha como se fosse cebolinha, e retirar os bulbos subterrâneos para um sabor mais intenso, ou recolher os bulbinhos do topo para comer ou replantar em outro canto do jardim. Praticamente tudo nessa planta pode ser aproveitado, o que faz dela uma das perenes mais eficientes que você pode cultivar. Então eu quero terminar com uma pergunta para você. Plantaria a cebola andante principalmente pelo jeito único que ela tem de se replantar sozinha, ou pela ideia de ter uma colheita sem fim, quase o ano inteiro? Escreva nos comentários, porque essa é uma daquelas plantas que realmente fazem jus à promessa mais poderosa de todas: plantar uma vez e colher por muitos e muitos anos. Agora vamos fazer uma recapitulação rápida das 9 plantas perenes desta lista, que você pode cultivar uma vez e aproveitar por muitos anos. O ruibarbo, resistente e duradouro. O topinambo, e vigoroso e muito produtivo. A cebolinha, saborosa e querida pelos polinizadores. O raiz forte, intenso e persistente. O aspargo, um clássico capaz de produzir por décadas. A azedinha, uma folha perene cheia de frescor e ainda pouco valorizada. A alcachofra, linda de ver e deliciosa de colher. Os mirtilos, arbustos doces e ricos em antioxidantes. E, em primeiro lugar, a cebola andante, a maravilha perene que praticamente se replanta sozinha. Juntas, essas plantas podem transformar seu quintal em uma fonte constante de alimento, ajudando você a economizar tempo, reduzir gastos e construir uma produção mais sustentável por muitos anos.
Você planta uma vez e as colheitas continuam chegando. Se gostou deste vídeo e quer aprender a cultivar de forma mais inteligente e com menos esforço, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque ainda vem muita dica valiosa por aqui. E se ficou com vontade de testar alguma dessas perenes na sua casa, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também precisa descobrir como a jardinagem pode ser mais simples e mais produtiva. Nunca se esqueça de uma coisa: cuidar da horta não precisa significar replantar e recomeçar o tempo todo. Com as plantas certas, você prepara hoje e continua colhendo por muito, muito tempo. Obrigado por acompanhar até aqui, e eu te encontro no próximo vídeo.